Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e quero te convidar a um tempo devocional meditando hoje em Êxodo capítulo 17. Duas histórias emblemáticas. A primeira delas, água brotando da rocha. A segunda, a vitória dos israelitas sobre os amalequitas. Todas as vezes que Moisés estava com a sua mão levantada, o povo prevalecia. Essas duas histórias têm muito para nos ensinar a respeito de dependência do Senhor, a confiar no Senhor e a viver por fé. Sabe, meus amados irmãos, imagine você um povo nômade, andando pelo deserto e se deparando com tantas intempéries, com tanta violência e guerra que aquele ambiente poderia oferecer. Se não fosse a boa mão do Senhor a proteger o seu povo, com certeza eles já teriam partido. Esse texto começa então a nos falar sobre esse local chamado Meribá ou Massá. Esse lugar recebeu esse nome porque foi lá onde Deus fez água brotar da rocha e mediante a muitas queixas e confusões. Sabe, o povo hebreu constantemente estava murmurando, se queixando, e essa se tornou a marca daquele povo. E mais uma vez, se percebendo sem água, vão lá reclamar a Moisés para que Moisés pudesse dar um jeito. Moisés clama ao Senhor e o Senhor o orienta a pegar o seu cajado e ir então para aquela localidade onde ele haveria de agir com relação à rocha para que ela pudesse produzir água. Meus amados irmãos, essa primeira história tem uma lição muito preciosa e simples que qualquer pessoa lendo esse texto consegue enxergá-la. Eu creio num Deus que faz água brotar da rocha. E talvez você diga, pastor, eu já vi muitas fontes que nascem em regiões montanhosas, eu já vi muitas fontes que brotam de rochas, mas não é exatamente o caso aqui. Nós temos mais um milagre produzido pelo Senhor. Ao ferir a rocha brota então água potável para toda aquela multidão de pessoas. Era Deus cuidando do povo. Mediante a isso, eu creio que diante das nossas impossibilidades, diante de cenários de escassez, Deus faz água brotar de onde é inimaginável. Quando nós olhamos e achamos que tudo é seca, do nada, Deus faz com que a água venha nos abençoar. Eu creio de verdade. Se você vive um tempo de escassez, um tempo de solidão, um tempo onde você olha para o lado e parece que nada vai prosperar, existe um Deus dos altos céus que pode fazer com que a provisão venha de onde você menos imagina. E eu queria te convidar a crer nisso, a confiar nisso. Coloca a tua esperança no Deus que abre portas onde ninguém está vendo portas, que abriu o mar vermelho, que faz água brotar da rocha. Esse é o nosso Deus. Você pode descansar e confiar nele. A segunda história, eu gostaria de convidar você a ler comigo alguns desses versos. Versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés e Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Essa história é tão peculiar, né? Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo prevalecia, suas mãos baixavam, o povo começava a perder. Moisés era o grande líder, era o oráculo do Senhor para aquele povo, o verdadeiro profeta.
E quando aqueles soldados percebiam Moisés ali, mesmo com uma idade tão avançada, mas com as mãos erguidas em sinal de que estava com aquele povo, combatendo, guerreando, os soldados, de alguma forma sobrenatural, ganhavam mais coragem, força e triunfavam na batalha. O que me chama a atenção não é o fato icônico de Moisés ser esse homem que, com mãos erguidas, o seu povo prevalece, mas é o trabalho em equipe. Nós percebemos ali que eles colocam Moisés numa pedra e e também Arão seguram, erguendo as mãos de Moisés. Não é a mão de Moisés que faz o povo triunfar, mas é todo o coletivo trabalhando junto em prol da sobrevivência, em prol de fazer aquilo que é certo. Não é o povo hebreu que está indo guerrear contra os amalequitas, mas os amalequitas que perceberam um povo vulnerável andando pelo deserto e vieram em sua direção para fazer guerra. Mas desta feita o Senhor era com eles e os livrou. Sabe, meus amados irmãos, essa história tem algumas camadas que podemos extrair lições preciosas. A primeira delas é que toda batalha, toda luta não é conquistada sozinha. Eu e você não somos ninguém sem o apoio das pessoas que Deus resolveu usar para nos abençoar. Eu e você não fomos chamados para andar sozinho, para guerrear sozinho, muito pelo contrário. É necessário que eu e você venhamos a identificar quem são aqueles que representam Moisés em nossa jornada, aqueles que, enquanto estão intercedendo, enquanto estão orando, nós triunfamos, nós vencemos. Deus me agraciou com muitas pessoas que são verdadeiros intercessores, que dia após dia lutam as minhas batalhas em oração, e eu louvo a Deus por cada uma dessas vidas, porque eu sei que isso faz toda a diferença, sabe? A segunda lição importante é que eu e você também precisamos assumir esse lugar. Eu e você precisamos ser intercessores. Precisamos aprender a estar com mãos erguidas aos céus, clamando por aqueles que amamos, para que possam triunfar na batalha. É tão bom quando a gente recebe uma ligação, uma mensagem, e alguém simplesmente nos diz: Eu estou orando por você. Não faz diferença na nossa jornada, não faz diferença na nossa caminhada. Ter a convicção de que, por mais que aparentemente estejamos só, no reino espiritual existe uma batalha sendo travada em nosso favor. E eu creio que as nossas batalhas terrenas são vencidas por meio da oração. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, as nossas verdadeiras guerras são travadas no mundo espiritual. Por isso, toda intercessão é muito bem-vinda. Queria nesse momento orar por você e te convidar a colocar as tuas lutas diante do Senhor. Quem sabe Deus não pode levantar aqui hoje um verdadeiro exército de intercessores que possam estar disponíveis para interceder uns pelos outros. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor faz água brotar da rocha. O Senhor abre portas onde ninguém imagina. Muito obrigado, Deus, porque na autoridade do nome de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores em toda e qualquer batalha. Obrigado pelos intercessores que o Senhor tem colocado em nossa vida e nos desperta, Senhor, para sermos intercessores uns dos outros. É no nome santo de Jesus que rogamos a tua bênção, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 21h30.